Bom dia, sétimo ano. Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre os vegetais. Então, vamos falar agora de uma parte muito importante que é a folha, né? A folha, gente, tem várias funções, né? A mais importante delas é produzir alimento para as plantas por meio de um processo químico que é a fotossíntese, tá? Ela vai libertar depois desse processo oxigênio, que é necessário para a respiração de todos os seres vivos, inclusive da própria planta, né? Além disso, também tem como função fazer a respiração da planta e da transpiração. Mas antes da gente falar desses processos, vamos ver aqui que partes que compõem a folha, tá? Aqui tem uma figura mostrando as principais partes da folha, né? O limbo, que é essa parte que dá a coloração, a mais conhecida que a gente vê, né? O pecíolo, que é essa parte estreita que vai ficar entre o limbo e o caule, vai prender, né, a folha no caule. A estípula, que é uma pequena parte que vai proteger o pecíolo, tá vendo que parece uns fiapinhos aqui, uns filamentozinhos que tem. E a bainha, que protege essa estípula, né, e prende aqui no caule. Como a gente pode observar, o limbo vai apresentar, né, diferentes tipos de nervuras, né, de frisas, como a gente está vendo aqui. Tá? E aí, gente, que os tipos das folhas, tá? Podem ser completas, que tem aquelas partes todas que nós acabamos de ver, ou então incompletas, tá? Elas vão deixar de ter uma dessas três, né? Uma dessas partes que a gente acabou de ver. Ele não vai apresentar todas. Elas podem ser simples, tá vendo? Uma única folha, ou então ter um conjunto de folhas, que são as compostas, tá? E também podem ser classificadas no formato do limbo, né? Que é a parte central da folha. Elas podem ser ímpares, né? Tem uma composição ímpar de folhas, ou uma composição par de folhas, tá? Que aí vão receber esses nomes aqui bastante diferentes, imparipenadas e paripenadas, ímpar e par, né? Ou ainda podem ser palmadas, como essa aqui, tá vendo? Quando todos os folíolos surgem dentro de um mesmo pecíolo que a gente está vendo. Então, isso vai fazendo a diversidade de folhas que a gente vê. Vai depender da região que aquela planta está, da necessidade que ela tem na produção de alimentos, tá? Então, tudo isso aí vai compor a folha, tá? Também a questão de transpiração e respiração para a planta, essas formações vão existindo, né? Nos diferentes tipos e espécies de plantas que a gente tem. Então, aqui vamos falar um pouco mais das funções, principalmente a fotossíntese, que é um processo que a gente fala sempre, todos os anos, e vamos continuar falando. Até porque essa função, ela vai produzir alimento para a planta e, consequentemente, esta planta servirá de alimento para os demais seres vivos que a gente, né, tem aqui no nosso planeta, no nosso ambiente. Então, a fotossíntese, só para a gente lembrar, olha, é um processo químico onde a planta absorve água por meio da raiz, suas folhas captam gás carbônico e, em presença de luz,
tá? Por meio da energia da luz. A planta, então, junta esses componentes aqui, esses dois reagentes, e produz glicose, que é o seu alimento, e o gás oxigênio. Então, quando a planta absorve a água e o gás carbônico, ela tem uma seiva não elaborada, bruta, que vai para as folhas. Depois que ela passa por esse processo da fotossíntese, ela então, nós temos a folha, a seiva elaborada, que volta nutrindo todos os componentes aqui, as partes da plantinha, ok? A respiração da folha vai acontecer, né, da planta, vai acontecer também na folha por meio dessa estrutura aqui que se chama estômato. Ela vai controlar a entrada e a saída dos gases, tá? E permite que a plantinha, então, respire, tá? E também por meio dessa mesma estrutura, que são os estômatos, também vai controlar a saída de água se ela tiver em excesso na planta, permitindo então a transpiração. A transpiração, gente, é uma importante função para a planta, porque ela evita o aquecimento exagerado da planta, né, elimina excesso de calor e também mantém a integridade da plantinha, tá? Então, a folha é uma parte importantíssima da planta, não só para ela, mas também para todo o equilíbrio dentro do ambiente, tá? Para os demais seres vivos.